Glória a Jesus. Amém, igreja. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem já sentiu a presença do Senhor, amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, estamos aqui de novo, né? Eu quero convidar o amado irmão e irmã a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo 3,13. Aleluias. Quarta-feira estive ministrando a palavra e nós ficamos na parte 1 da mensagem, amém? Na parte 1 da mensagem, e agora nós vamos finalizá-la para a glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia. 2 Timóteo 3,13. Aleluia. Esse versículo, uma base para a nossa reflexão nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: mas os homens perversos e impostores ou enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Somente este versículo bíblico. Bendito seja Deus. Pode se assentar para você adorar, para você exaltar, para você glorificar o Senhor enquanto ouve a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O tema da nossa mensagem é enganando e sendo enganados. Amém, amados? Parte 2. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amados irmãos em Cristo, louvado seja Deus. Como já foi dito, né? Como já foi mencionado, louvado seja Deus, o engano, ele pode vir de muitas formas, né? Aleluia. Ele vem na forma das palavras, ele vem, né, por causa da mentira, né? Que é uma forma de engano. O engano vem nas falsas revelações, né? Como nós falamos aqui, as revelações dos falsos profetas, que infelizmente nos dias de hoje levam, após sim um grande número, né, de seguidores, que também estão sendo enganados, né? Aleluia. E nós vemos que são nas atitudes enganosas, que são fruto da má consciência e carnalidade do homem, né? Louvado seja Deus. Aleluia. E como já disse, amados, como nós aqui frisamos, falar quarta-feira, né? O engano, ele é totalmente diferente do erro, porque o engano, ele apresenta uma aparência de verdade. Amém? Quem se lembra disso? Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, amados, por mais difícil que possam ser esses momentos, tudo que é externo e vem ou veio contra a nossa vida, nos leva a termos mais cuidado, nos leva a ter mais precaução, né? Louvado seja Deus. Nos leva a ter mais vigilância, porque quando alguém é enganado, né? Quando alguém passa por uma situação, né? Louvado seja Deus, depois de certos acontecimentos, ele vai logo dizer assim: agora eu estou esperto, né? Não me pega de novo, porque agora, né, eu estou vacinado. Porque muitas vezes nós somos enganados uma vez, querido. A segunda vez pode não acontecer, né? Porque a gente já está ligado, sabe que o negócio, né, é ardiloso, né, é fraudulento, tem alguma coisa que não está, né, de acordo, né, com a situação. Amém? Não sei se foi na sexta-feira ou neste sábado, ontem, eu estava vendo no Jornal da Record, e vendo as notícias, e por sinal tinha uma notícia, bem na hora que eu liguei o jornal, estava acontecendo uma notícia com respeito a sites de leilões fraudulentos, enganosos.
E ali tinha uma jovem relatando que ela perdeu 18 mil reais, porque ela entrou num site fraudulento de leilão, ela adquiriu um carro, que benção, né? Olha, foi contemplada, você foi contemplada para pegar o carro, que benção, né? E ela mandou o Pix, e aí ela disse: eu perdi todas as minhas economias, porque eu não sabia que era um site falso. E aí eles fizeram um monte, né, na reportagem lá, sobre os sites falsos de leilões que existem, né? E infelizmente as pessoas são muito inocentes, as pessoas não têm a malícia, né, de às vezes de verificar de fato a situação. Por isso é doído demais, né, querido? Eu olho para isso, eu vejo uma pessoa lá falando: puxa, eu guardei minhas economias tanto tempo para comprar um carro, e quando eu pensei que eu comprei o carro, eu fui enganada, perdi meus 18 mil reais. Amém, querido? Como que você se sentiria, querido, se fosse com você, né? Como você se sentiria se você guardasse o dinheirinho para comprar um carro novo, né? Um carro melhor, quem sabe, e aí de repente foi tudo embora? Dói ou não dói? Amém, igreja? Sentir-se enganado não é fácil, né, amados? Aliás, então cabe aqui para nós, né, um aviso, né, para a igreja. Eu acredito que não tem tanta necessidade, porque eu acredito que, louvado seja o Senhor Jesus, os irmãos estão ligados, estão espertos, né, nessa situação, né? Mas o engano, ele vem através das pessoas, ele vem através daqueles que são usados por Satanás, e não somente na vida espiritual. Por isso, na vida física também, no material e no financeiro, é a área mais visada nos dias de hoje. Amém? Então cabe a nós um aviso. Amém, igreja? Vale a pena a gente lembrar de algumas coisas importantes, porque a gente ouve isso constantemente, né? Quem sabe alguém liga para o pastor Gabriel, liga lá para ele, fala: pastor, fala Gabriel, sim, sou eu, aqui é do banco. Já é mentira, porque o banco não liga para falar com ninguém. O banco não vai ligar para falar com o pastor Gabriel, para falar: o senhor é aposentado, não é, pastor? Então nós sabemos aqui, porque o senhor é nosso correntista aqui, recebe aposentadoria, né? Aí eles vão requerer a senha dele, os dados pessoais dele. Puxa, o banco não sabe nada disso, né? E aí, querido, cai no golpe, recebe um e-mail falso, entra no e-mail falso, clona-se o celular, e daí faz uma limpa na conta, e aí? Então, toma cuidado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então ninguém vai pedir, querido, nunca se vão pedir para você instalar um link, confirmar dados, fazer alguma coisa, ou qualquer outro meio, porque tudo isto hoje é enganação. Amém? Fica esperto, irmão que tem conta corrente, que tem, né, conta no banco, aposentadoria, fica esperto. Amém? Clonar o seu celular, né? Olha, você já fica: ai meu Deus, não, mas estamos ligando para você para te ajudar a limpar a tua conta. Eles vão limpar a tua conta, eles vão te ajudar, vão limpar a tua conta, porque o celular não foi clonado, tá bom? Então isso é um aviso importante, né, querido? Amém, igreja? Mas, amados, nós quando iniciamos a parte 1 da mensagem, eu fiz essa indagação, né? Se sofremos quando somos enganados pelos outros, o que sentimos quando enganamos a nós mesmos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai mostrar que em diversas situações o engano, ele não vem de terceiros, porque este engano ele pode ser gerado dentro de nós. Ele pode não acontecer por ocasião de alguém nos ter enganado, é alguma coisa que acontece aqui dentro. Somos nós mesmos que estamos nos enganando, somos nós mesmos, né? E por isso
nós vemos as justas advertências, os conselhos da palavra de Deus, para que nós não sofrêssemos com os danos causados pelo engano do próprio coração. Porque se tem algo que acontece, é porque o nosso coração, como diz a palavra, e nós fizemos menção aqui da palavra do Senhor de Jeremias 17, no versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, queridos, para nós considerar, dentro desses conselhos, dessas advertências da palavra, né, nós precisamos observar algumas instruções da palavra de Deus acerca disso, né, acerca do engano. Amém? A primeira que eu quero fazer menção à igreja está em Gálatas capítulo 6, no versículo 3. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo aos irmãos da Galácia, ele disse assim no versículo 3: porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana-se a si mesmo. Amém? Aleluia. Amados, veja, aqueles que estão mentalmente aprisionados. Amém? Olha por quê. Se alguém pensa ser alguma coisa, porque muitos pensam que são melhores, porque muitos pensam que são mais perfeitos do que outros. Eles mesmos estão aprisionados mentalmente, e Deus está dizendo: estes enganam-se a si mesmo. Eles estão, por que se enganando a si mesmo? Porque eles compartilham a mesma natureza caída, eles fazem parte da mesma condição humana, eles estão sujeitos às mesmas tentações. Então Deus está dizendo: por que o homem tem a tendência de pensar que ele é melhor do que o outro? Por que ele tem a tendência de pensar que ele é mais espiritual do que o outro, melhor, mais perfeito do que o outro? Porque Deus nivela todos no mesmo posicionamento, Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que isto, amado, é só fruto de quê? De uma vaidade pessoal. Nada mais do que uma vaidade pessoal, E quando a gente olha para isto como uma vaidade pessoal, imediatamente a gente lembra: vaidade é pecado. Então, Paulo está dizendo: se você pensa que é alguma coisa, quando não é nada, você está se enganando a si mesmo. É um engano que está sendo gerado dentro de nós, porque nós não somos melhores do que ninguém. Amém? E ninguém é melhor do que nós. Amém? Ninguém é melhor do que nós. Aleluia. Porque nós somos todos as criaturas de Deus. Respondemos a todos respondemos ao mesmo Senhor. Amém, igreja? Estamos debaixo da mesma condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Reportamos ao único Deus. Estamos debaixo da única misericórdia que vem de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Então, primeiramente, se pensa que é alguma coisa, está se enganando a si mesmo. Amém? Aleluia. Segundo, na primeira epístola de João, está escrito assim, 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Aleluia. Enganam-se
aqueles que pensam que estão isentos de pecados. Segundo as palavras do apóstolo, aqueles que pensam que não têm pecados estão sendo enganados, estão enganando a si mesmo, seu próprio coração. Isto também é pecado, porque é uma mentira. É uma mentira. Já está pecando porque acredita que não peca, pensa que não tem pecado, e ele já está pecando. Por quê? Porque isso é fruto do engano. O pecado é fruto do engano. Então ele está dizendo: enganamos a nós mesmos. Amém? Romanos 11:32 está dito na palavra. Paulo disse assim aos irmãos: porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, debaixo do pecado, para com todos Ele usar de misericórdia. Amém? É como eu disse, quando nós reportamos a Deus, quando nós o buscamos, quando nós, aleluia, desejamos a sua presença, estamos debaixo do seu senhorio, nós somos alcançados por Ele, abençoados por sua bondade, por seu amor, pela sua graça, e aí o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Levanta a mão para o céu, diga glórias ao nome de Jesus. Amém? Porque nós podemos estar, queridos, encerrados debaixo do pecado, ainda sendo considerados pecadores diante da grandeza do nosso eterno Deus, mas justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Senhor. Amém? O que tem valor na minha vida e na sua vida, mesmo diante dos pecados, e não é motivo para continuarmos pecando, é que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Houve um tempo na história que acreditaram que, como a graça veio, como a lei não existe mais, porque a transgressão da lei era a desobediência a Deus, agora veio a graça, então vamos pecar, porque basta nós peca e fala perdoa, e peca e fala Jesus perdoa, porque a graça, ela é motivo para nós pecar. Nós pode pecar porque Jesus vai perdoar. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, né? Ele falou: eu vim para cumprir a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é motivo para continuar pecando. Nós somos justificados por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então não se engane, né? Aleluia, com o pecado, e nem pensando que não tem pecado, porque todos estamos debaixo do pecado. Terceira consideração importante, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Amados, talvez essa seja, né, a maior dificuldade para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. É colocar em prática os seus mandamentos, é colocar em prática a sua palavra, é ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. Talvez o mais difícil, porque entregar a vida, eu já disse isso, entregar a vida de todo o coração ou não, vir aqui na frente, aceitar Jesus é fácil. Às vezes a igreja, né, se emociona, ai que bênção, mas só Deus conhece o que está aqui dentro, se é verdadeiro ou não é.
E se é verdadeiro, mesmo que seja, aqui está dizendo, se não for praticante da palavra, e somente ouvinte, está enganando-se a si mesmo. Você está entendendo, igreja? Então é muito fácil, né? Até aceitar Jesus. Ou dizer, a maior dificuldade é pôr em prática a palavra de Deus na sua vida, os mandamentos. Amém? Louvado seja Deus. E não vai ser enganado. Ninguém vai ser enganado, a não ser a si mesmo. Nós não estamos enganando, ninguém está enganando o pastor da igreja, os pastores, ninguém está enganando os irmãozinhos da igreja, mas está enganando a si mesmo, porque ouve a palavra, conhece a palavra, já leu a Bíblia Sagrada, conhece tudo de Deus, mas não pratica a palavra. Está enganando a si mesmo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Amém. Diga Jesus, eu estou entendendo a mensagem. Continua falando comigo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quarta consideração. Tiago também escreveu, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é visitar órfãos e viúvas em suas tribulações, e não se deixar corromper pelo engano do mundo. Amém? Aleluia. Certamente, querido, Deus está avaliando um freio, né? Um controle, né? Aleluia. Porque esse controle que é preciso ter, porque às vezes fala muito, mas e fazer? Não faz. Fala demais, mas não faz nada. Prega muito, mas não faz nada. Você está entendendo, irmão? Aí Jesus está dizendo, olha, é religioso, mas se não refreia a língua, porque tem muitos que falam, mas às vezes fala muita coisa à toa, nem de Deus é. Porque quando fala muita coisa de Deus, edificante, abençoador, ainda vai. Mas e quando fala muita coisa e não tem valor? E quando se reúne para uma visita, mas se tudo que fala, meu Jesus. Se fazer um resumo, Jesus está em 99º lugar da São Silvestre. Está lá atrás. Está lá atrás. Falou de tudo, mas Jesus ficou lá atrás. Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Agora o Senhor está dizendo assim, o que tem valor. Agora, se nós olhar para o texto, Tiago está falando visitar órfãos e viúvas, porque naquele tempo era o que mais tinha. Naquele tempo tinha muitos órfãos, muitas crianças abandonadas de pais, ou muitas crianças que perderam seus pais, porque havia muitas situações. Os cristãos estavam sendo mortos, lançados aos leões, as crianças talvez ficaram refugiadas, conseguiram fugir dessa atrocidade, mas agora, Tiago está dizendo, o que importa não é ficar falando muito,
é visitar as crianças que estão órfãos, é visitar as viúvas, porque os maridos morreram na batalha, os maridos morreram por amor a Jesus Cristo. Então vai visitar as viúvas que estão passando necessidade. Esta era a palavra daqueles tempos. Agora hoje nós estamos num tempo diferente, e nós louvamos a Deus, né, que hoje tem um padrão, e um padrão bom, e graças a Deus temos condições, né? Tanto as viúvas quanto os viúvos desfrutam de um benefício, têm condições. Louvado seja o nome do Senhor. Não por isso que não há condições para uma assistência, sempre há, mas cabe para as outras áreas, cabe para as outras situações, cabe para outros, né? Alguns membros da família, os amigos. Aí nós pare e pense, quantas vezes nós visitamos alguém para ir lá falar de Jesus Cristo. Mas só vem aqui falar de Jesus, mas é isso mesmo que tem que fazer. É verdade, só vai lá mesmo para falar de Jesus. Qual é a linguagem do crente? É Jesus Cristo. A linguagem é espiritual. Antes de qualquer coisa é espiritual. Porque se você visitar e sair de lá sem falar do amor de Jesus, sem falar um ai, sem fazer uma oração e sem fazer um convite para vir para a igreja, irmão, você não vai ver a tua família transformada, você não vai ver pessoas aqui adorando, você não vai ver pessoas entregando a vida para Jesus, você não vai contemplar. Porque Deus quer usar alguém. Olha para baixo assim, olha para você, que olha aqui, olha para o seu umbigo, dá uma olhadinha para o seu umbigo aí. Sabe quem que Deus quer usar? É você. Sou eu. É verdade. Sou eu. Sou eu que Ele quer usar. É você que Ele quer usar. Você está entendendo, irmão? Então é uma consideração importante, porque Ele está dizendo, está se enganando a si mesmo. Está se enganando a si mesmo. Você está entendendo, igreja? Pastor, eu fui enganado pelo fulano, fui enganado pelo meu vizinho, fui enganado pelo meu parente, fui enganado pelo... Mas quantas vezes você foi enganado por você mesmo? Nessas diversas considerações da palavra de Deus. Quantas vezes nós fomos enganados? Nós mesmos. Amém? Quinta, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aleluia. Veja, querido, amados, quando Paulo inicia a carta a Timóteo, no capítulo 3, do que nós lemos, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo. No versículo 7 ele disse assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aleluia. Ele inicia dizendo no versículo 1: saiba isto, Timóteo, que nos fins dos tempos haverão tempos terríveis, dias difíceis, tempos trabalhosos. Amém? Aleluia. E no versículo 13, tema da mensagem que nós lemos: os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aleluia. Deus está dizendo que os homens
taparão os seus ouvidos para não ouvir aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, aquilo que realmente ele precisa ouvir. Eles vão tapar os seus ouvidos, aleluia, porque eles vão dar ouvido somente àquilo que eles querem ouvir. Então ele está dizendo: não suportarão a sã doutrina. Eles querem as palavras direcionadas, vindas de forma branda, que não causem nenhum impacto na sua vida, que não venha transformar nada. Tá bom como que tá, né? Vamos continuar desse jeito, vamos continuar essa vida, vamos continuar assim. Não, para que esse negócio de sã doutrina? Não precisa disso. Vamos pregar heresia, vamos viver heresia, porque o que importa é a igreja cheia. Então, queridos, é isso que está escrito aqui, porque o homem está enganando a si mesmo. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo, para Timóteo transmitir à igreja. Paulo está preso, transmite a Timóteo: Timóteo, diga para a igreja, vai chegar um tempo que eles não vão querer ouvir a sã doutrina, não. Eles vão estar com coceirinha no ouvido, querendo ouvir outras coisas. Mas fala para eles guardar a palavra, porque ela é Cristo, aleluia. Fala para eles guardar a doutrina, porque ela é Cristo, aleluia. Fala para eles ser abençoado pela palavra, porque ela é de Cristo. Você está entendendo? E Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso, e no capítulo 5 aos Efésios, ele disse assim no versículo 6: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Aí ele vem dar essa instrução. Ele vai dizer: fica esperto, fica cuidadosa, igreja, fica em vigilância, igreja. Não deixe que ninguém engane vocês com conversa tola, com conversa à toa, né? Com um conto da carochinha. Não deixe que ninguém engane vocês. Vivam a palavra do Senhor, porque se vocês der ouvido a essas conversas tolas, observa que o castigo de Deus virá sobre os que desobedecem a Deus. Então, como eu disse na primeira mensagem, quem prega a heresia, ele prega, ele faz, ele promove, ele está sendo enganado e ele promove a enganação. É ele mesmo, porque ele acredita que ele está certo, ele acredita que não é heresia. Não foi isso que nós falamos? Quem faz pensa que não é heresia. Imagina, isso não é heresia, né? Heresias são, né, as igrejas pentecostais que fazem isso, fazem aquilo, né? Não, mas nós não, nós, né, fazemos a campanha do isso, campanha daquilo, fazemos tantas coisas, né? E tantas coisas e não são heresia, né? É isso que eles afirmam. Você está entendendo? Então o Senhor está dizendo, Paulo disse assim, não deixe que ninguém engane vocês, porque esse engano pode acontecer. Amém? Sexta consideração, também Efésios no capítulo 4, no versículo 14, Paulo disse assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engodo dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja bem, queridos, olha aqui no capítulo 4, já estava sendo dito, aleluia,
Meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, por causa de um engodo daqueles que fazem a obra de Deus fraudulosamente. Então é o cuidado que a igreja precisa ter, porque há uma doutrina, há uma palavra. Existe um ritual dentro de um culto, existe uma liturgia que precisa ser examinada pelas Escrituras Sagradas, mas não está na palavra, é uma invenção. Ei, cuidado, não seja levado por este vento de doutrina fraudulento, né? Em 1 Coríntios 15, 33, ele estava dizendo também: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então toma cuidado com as associações, toma cuidado com quem. Ai, mas aquele irmão é uma bênção, mas é um grande provedor, um provedor, ou aquele que promove, né? Um promotor de heresia, daquilo que não está dentro da palavra de Deus. Você está entendendo, irmão? Você está me compreendendo nesta noite, igreja? Amém? Aleluia. Daí, amados, vem porque a importância de termos firmeza na nossa fé, termos firmeza nas doutrinas do Senhor, firmeza no ministério. E esse ministério, tanto quanto ao cargo que nós desempenhamos, quanto também ao ministério, quanto à igreja que nós congregamos. Eu peço aos meus amados irmãos, pastores, obreiros, ao nosso evangelista Cláudio, instrutor da escola bíblica, que se o dia que eu promover uma heresia aqui diante da igreja, me corrija, por favor, me corrija, porque eu posso estar sendo enganado, e se quem tem visão vê que é heresia, me corrija. Você está entendendo, igreja? Então quem precisa examinar isso somos nós. Se nós estivermos agindo de forma errada, e sem perceber começar a promover uma heresia, como é que fica a igreja? Aonde está a sã doutrina do Senhor? Por isso que é preciso observar, porque existem N ministérios, igrejas, e muitas, infelizmente, nesses tempos modernos, não estão preocupadas com o que estão ensinando, elas estão preocupadas com a quantidade de espectadores, porque os coaches dos nossos dias, os coaches do nosso dia, eles falam muito bem, se expressam muito bem. Você está entendendo, igreja? Amém? Eles estudam para isso, irmão, né? Você já ouviu falar que tem pessoas, irmão, eu já vi coisa na internet que eu fiquei pasmo. Pastor, já viram isso? De pessoas ir lá para testemunhar, declaradamente, testemunhando que fulano de pastor, fulano de tal, estava aprendendo e ensinando também como profetizar. Ensinando, irmão, como profetizar, como chegar para aquela irmã que está derrubando uma lágrima, como falar com ela, o que dizer para ela, o que profetizar para ela. Você está entendendo, irmão? Astúcia. Tem muito disso hoje em dia, querido.
Você está entendendo? Tem muito disso hoje em dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso que nós vemos da palavra do Senhor e nós estamos considerando aqui nesta noite. O Senhor, né? Muitas vezes o Senhor tem dito: não vos enganeis, ninguém vos engane, não engane a si mesmo. Amém? Você está entendendo, irmão? Você pode levantar a tua mão para o céu e glorificar o nome de Jesus nessa noite? Não engane a si mesmo. O nosso tema: enganando e sendo enganados. Amém? Aleluia. Para finalizar a mensagem, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, queridos, louvado seja Deus, como eu disse, exemplos da palavra de Deus não faltam, né? De situações que foram enganosas, situações que foram usadas de astúcia, de malícia, né? De estratagema. E a gente olha para uma palavra que está lá no livro do profeta Josué, e em Josué no capítulo 9, nós vamos ver que os gibeonitas, eles chegaram até o arraial, até o lugar onde estavam os israelitas, onde estava Josué e os israelitas. A Bíblia diz que, segundo a ordem que fora dado por Deus, por intermédio de Moisés, Josué está cumprindo esta ordem. Eles estão conquistando as nações, eles estão lutando. E no capítulo 9 a Bíblia vai dizer que 6 nações, eles se ajuntam para pelejar contra Israel, contra Josué. Mas os heveus, os gibeonitas, eles usam de um estratagema. Eles chegam até a Josué, até os israelitas, e eles vão dizer assim: olha, faz uma aliança conosco, faz um tratado de paz conosco. Mas dentro desse contexto, a Bíblia vai dizer que eles tomaram um conselho dos anciãos, dos moradores da sua cidade, para que eles fossem lá. Eles colocaram roupas velhas, sapatos velhos, pegaram pão seco, bolorento, pegaram odres de vinhos já rotos, remendados, jogaram panos velhos sobre as mulas, os animais, e chegaram lá para conversar com Josué. Olha a astúcia deles. Mas foi-lhe perguntado: de onde vocês são? De onde vocês vêm? Nós vêm de uma terra muito distante. Mas por que havemos de fazer um tratado de paz com vocês? Mas porque nós viemos de longe. Olha nossas vestes, olha nossos utensílios, olha tudo. Olha o nosso pão, está seco, bolorento. Quando nós saímos da nossa terra, é muito longe. Você está entendendo, igreja? Olha a estratagema, engano. A Bíblia vai dizer que Josué e os príncipes da congregação fizeram com eles um tratado de paz, para não os matar, um acordo, para não os matar. E a Bíblia vai dizer que eles tomaram de si as suas provisões, e não pediram o conselho de Deus. Olha aí, o mais importante: não pediram o conselho de Deus. Josué é um homem de Deus. Era essencial que ele fosse falar com o Senhor e falar: Deus, quem são esses homens? De onde eles vêm?
E eles foram enganados. A Bíblia vai dizer que depois de 3 dias de caminhada, eles conquistando, eles chegaram a Gibeão. Cidade de quem? Dos gibeonitas, dos heveus. E Josué vai dizer para ele: por que nos enganaste? Irmão, por que nos enganaste? Sabe, nós ouvimos a fama do Deus de Israel, o que ele fez no Egito, o que vocês fizeram lá em Jericó, o que vocês fizeram em Ai, o que vocês fizeram ao Deus dos amorreus. Nós sabemos que Deus entregou tudo nas suas mãos, porque o Deus de Israel é um Deus grande e poderoso. Então nós tememos pela nossa vida, tomamos conselho e fizemos assim. E eles não puderam matar, e eles não puderam fazer nada, mas sobre eles veio uma palavra de Josué: vós sois amaldiçoados, vós sois malditos. Enganaram, usaram de astúcia, de engano, mas ele diz: vocês são malditos. Não faltará escravos na descendência de vocês, para servir o altar de Deus, para servir como rachadores de lenha, tiradores de água, para o templo, para a congregação, para o altar do Senhor. Não faltará escravos. E assim foi. Você está entendendo, irmão? Esperteza. Não morreram, mas tomaram para si um cargo único de ser escravo. Está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. A Bíblia mostra em Gênesis 29 que Jacó chega lá na casa do seu tio Labão. Agora ele está lá, ele olha para Raquel, sua prima, né? Filha do seu tio Labão, irmão da sua mãe, e ele já apaixona-se por Raquel. Mas ali também tinha uma outra filha chamada Lia, que era a mais velha, a primogênita. Mas Jacó, esperto que é, né? Esperto, ele já vem numa trajetória de esperteza, ainda que a gente vê a mão de Deus em muita coisa, tudo que está acontecendo, mas ele é esperto. Agora ele chega para o seu tio, depois de ficar com ele ali durante um mês, seu tio chega para ele e fala: mas peraí, declara-me qual será o teu salário, porque afinal de contas você vai ficar me servindo de graça, né? É o seguinte, estou apaixonado pela Raquel, dá-me ela por mulher, então me sirva durante 7 anos, e eu vou dar ela para você, como esposa. Opa, fechado. A Bíblia vai dizer que Jacó trabalha 7 anos, e quando chega o fim dos 7 anos, ele fala: e agora? Acabou o tempo. E a minha esposa: espera aí, meu filho, vamos fazer o casamento. Reúne tudo, manda fazer a festa. E ao contrário de hoje, né? Por mais que as pessoas ainda escolhem errado. Por mais que olha, ainda se quebra a cara. Por mais que, né? Hoje o camarada deita com uma princesa e acorda com um dragão. Pastor, chega no outro dia, tira a maquiagem. Oh, Jesus, só Deus, né?
Você vai no Facebook, você olha e fala, meu Deus. Quando você olha na realidade, você fala, Jesus. Não, só para quebrar um pouco, né? Mas é uma realidade dos dias de hoje, né? Mas, porém, naquele tempo não via nem o rosto. Foi casar, não viu nem quem que era. Fez a festa, fez o casamento, casou, dormiu com ela, né? Como diz a Bíblia, a possuiu. Quando chega cedo, acorda, não é Raquel, é a Lia. Ei, peraí, por que me enganaste? Quem está falando isso? Jacó. Por que me enganaste, tio? Eu trabalhei por causa da Raquel, o senhor me deu de casamento a Lia. Ei, peraí, isso não é costume nosso não, meu filho, tu sabe, Jacó estava se enganando a si mesmo, porque ele sabe que não se dá a mais nova em casamento, é a primogênita primeiro. E aí, estava se enganando a si mesmo, não é? Aí Jacó, tá bom, meu filho, você quer a outra também? Cumpre aí tua semana de casamento com a Lia, e eu vou te dar a outra também. Mas tu vai trabalhar mais 7 anos. Fechou. Trabalhar. Enganado, irmão. O Jacó esperto foi enganado, e ele enganou a si mesmo. Você está entendendo, igreja? Porque ele podia muito, ele quis bancar, né? Ele quis falar assim, não vai levar em conta não, né? A mais velha não. Vou logo pegar a mais novinha. Eu quero logo o brotinho, né? A mais novinha, mais bonita, né? Mas por fim ficou com as duas, né? Levou logo as duas. Você está entendendo, irmão? Exemplo de astúcia, de engano, tem muito na Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lembrando, na primeira mensagem de quarta-feira, eu disse aqui a palavra do Senhor Jesus em Mateus 24. O Senhor Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Amém? Você se lembra quando eu disse isso? Amém? Diga amém. Graças a Deus que você se lembra. Aleluia. Por que, amados? Se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas eu disse aqui e volto a dizer: quem verdadeiramente conhece Deus, tem compromisso com a sua palavra, com a sua verdade, debaixo do poder do Espírito do Senhor, na autoridade que vem dele para a sua vida, o discernimento espiritual, não é enganado. Então Jesus falou: enganaria, se possível fora, até os escolhidos, porque ele está dizendo, os meus escolhidos, aqueles que verdadeiramente me servem, que conhecem a minha palavra, que andam na sã doutrina, eles não vão ser enganados por falso Cristo, por falso profeta, eles não vão ser enganados por falsas profecias, não, porque eles têm compromisso com a verdade. Você está entendendo, querido? Levanta a mão para o céu e diga: Jesus, eu tenho compromisso com a tua verdade. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se coloque em pé, igreja. Exaltado seja nosso Deus. Oh Espírito Santo de Deus.